Olá, senhores e senhoritas que buscam aquela obra de romance extremamente fofa e agradável de se ler. Hoje eu vos trago uma obra que achei navegando nas profundezas da internet e que me conquistou por seu casal que não tem como não torcer por eles. Mas, sem muita enrolação, bora para o resumão. Sua namorada é extremamente fofa. Seu nome é Akira e ela costuma usar roupas masculinas, mas isso apenas a deixa ainda mais fofa. Além disso, ela tem uma língua bem afiada. Eles se conhecem e são amigos desde o jardim de infância, mas nem mesmo era algo consciente por parte de ambos. Até que um dia, Daichi se confessou de forma completamente direta, dizendo que a ama, mas falando que ela provavelmente não iria namorar com ele. Ela não entendeu de onde veio isso tão repentinamente, mas não recusou. Mesmo após anos, ela ainda continua a mesma garota masculina que era no Fundamental 2, e foi quando começaram a namorar. Um dia, Daichi soube de um tal festival cultural que teria na escola de Akira, e falou que ouviu dizer que a sala de Akira iria organizar um café cosplay, então queria ir dar uma olhada. Akira logo disse que não concordava. Ela disse que ficaria com muita vergonha de se mostrar assim pro seu namorado, mas, ignorando isso, ele apenas pergunta do que ela vai fazer cosplay. Atualmente, eles frequentam escolas diferentes, mas possuem os mesmos horários. Por isso, ele não tem ideia de como Akira age na escola, e com base apenas no que ele conhece, ele logo imagina que ela deve ir com uma farda policial, ou talvez de vampira. Independente da fantasia, ele acha que ela ficaria ótima, mas não se limitando apenas em coisas maneiras, ele acha que ela ficaria ótima em algo fofo também. Mas isso Daichi não pode dizer para ela, ou vai acabar apanhando. E com tamanha curiosidade, ele decide ir de fininho escondido. Chegando lá, ele encontra a Akira, mas a sua fantasia era completamente diferente do que ele esperava. Assim que o vê, diz que avisou para ele não vir, enquanto mal podia se segurar de tanta vergonha. Por outro lado, ele estava calado até então, admirado, mas após mais uns instantes de admiração, ele pede desculpas, mas diz que queria muito ver. E notando que ele estava a encarando como nunca, Akira tenta se esconder, enquanto pede para ele não olhar. Porém, isso era impossível naquele momento. E assim, Daichi reforçou mais uma vez que sua namorada é extremamente fofa. Horas depois, ainda no mesmo dia, eles agora estavam no dojo, o qual participam juntos há algum tempo. Lá, ele não consegue deixar de comentar que ela ficou fofa com o uniforme de empregada e que iria amar ver novamente. Mas Akira apenas lhe dá um tapinha na cabeça e fala que sua amiga que a forçou a usar aquilo e que nunca mais vai acontecer. Mas mesmo agora, ele só consegue pensar que ela é muito fofa. Enquanto se lamentava por não conseguir mais ver ela com aquela roupa, o seu professor o chama junto de Akira. Ele avisa que Akira foi a única garota que veio hoje. Então, eles terão que treinar juntos. E já prontos no tatame, Daichi e Akira se encaram. Enquanto ele lembra que nesse dojo, eles não fazem práticas de gênero misto. Então faz um tempo que não treinam juntos assim. O treino que estavam fazendo, nesse momento, era o de agarrar e tentar desequilibrar o seu oponente. Mas enquanto fazia, Daichi acabou falando que ela era muito baixinha. Isso deixou Akira furiosa e, em um movimento cirúrgico, o jogou no chão com destreza. E encarando ela de baixo enquanto a mesma fala que ele é bem fraquinho, ele não deixa de achar Akira incrível. Terminado o treino, Daichi espera Akira se arrumar. Ela então chega e com uma roupa completamente diferente. Isso faz Daichi a encarar por um tempo e segundos depois, ele fala que adorou a roupa que ela vestiu para ele. Mas ela disse que foi uma roupa que sua amiga lhe deu de aniversário. E entregando sua bolsa para Daichi, Akira diz que esse não é seu estilo de roupa, mas como ganhou, pensou em vestir, mas que não vestiu isso para ele. Porém, mesmo após saber disso, Daichi não deixa de falar que ela ficou ótima assim, e ficou ainda mais fofa. E virando-se, completamente envergonhada, ela só podia pedir para ele calar a boca. Mas não importa o que diga, a sua namorada continua extremamente fofa. Dias depois, Daichi vai até a casa de Akira, que o recebe com roupas comuns. Ele avisa que acabou esquecendo algo na sua casa quando visitou na última vez. Ele diz que quando estavam estudando para o teste de inglês, acabou deixando seus flashcards ali, que são aqueles cartões de anotações. Caminhando até o quarto dela, ele não deixa de notar que ela continua usando as mesmas roupas de quando frequentava o ensino fundamental. Akira diz que é a força do hábito, mas que parece ainda surtir efeito nele, enquanto Daichi apenas pensa que qualquer coisa fica bom nela. Agora no quarto, procurando seus flashcards, eles acabam não achando. De repente, Akira se inclina para verificar algo e Daichi olha o que não devia. No entanto, rapidamente tenta disfarçar, o que deixa ainda mais na cara, faz Akira perceber. Daichi tenta continuar com a procura, fingindo que nada aconteceu, mas Akira quebra sua vergonha e pergunta se ele viu algo. Ele, porém, faz o possível para ignorar sua pergunta e responde que não viu nadinha.
mas no fim confessa que viu, mas que foi bem rápido. Isso faz Akira rapidamente derrubar Daichi no chão e o chamar de pervertido e outras ofensas. Após isso, ela o chuta do quarto e ele fala que apenas viu algo cinza. Dessa forma, extremamente envergonhada, Akira percebe que é melhor usar uma roupa menos folgada na próxima vez, enquanto Daichi pensa que é melhor pedir desculpas para ela. Em outro dia, embarcando no metrô, Daichi e Akira se encontram, mas fingem que não se conhecem. Isso acontece porque ainda estão escondendo que estão namorando. De costas um para o outro, ambos apenas observam as conversas de seus amigos animados. Segundo Daichi, isso acontece porque a intimidade que eles têm foi algo acidental, e até agora a relação deles lembra mais uma amizade de dois caras do que namorados, que a Akira ficaria muito incomodada se ficassem zoando ela por causa disso. De repente, uma das amigas de Akira avisa que sua saia estava levantada, mas sem se importar, ela arruma e apenas diz que estava usando legs por baixo, então não teria problema, o que faz sua amiga dizer que ela fala como um garoto. É então que sua amiga vê um casal flertando de mãos dadas fora do trem e fica maravilhada, o que faz Daichi se perguntar se garotas gostam disso. E olhando de canto, percebe que Akira também estava olhando o casal, o que o lembra que eles ainda nem mesmo deram a se perguntar se ela não se importaria se eles fizessem isso, essas coisas normais de casais. Devido a estarem chegando próximo à parada, algumas pessoas começam a se movimentar no trem, fazendo ambos se esbarrar ainda de costas, mas próximos o suficiente para darem as mãos. Daichi vê isso como uma oportunidade de ouro e assim o faz, o que assusta Akira por ter sido tão repentinamente. Ela sussurra o suficiente para somente ele ouvir e pergunta o que diabos estava fazendo, o que o faz pedir desculpas. Ela continua e diz que os amigos deles estavam logo ali no campo, por isso eles não podem fazer isso. Constrangido, Daichi diz que entende e em sua cabeça pensa que não escolheu um momento muito bom para tentar isso, até que Akira fala que eles não podem fazer isso, pelo menos não agora. E assim o trem abre as portas e ela está aí na sua parada, envergonhada e deixando Daichi completamente confuso, mas animado. Agora, deitado no chão de casa lendo mangá, estava Daichi entediado, pois era o festival esportivo da escola de Akira, porém, por quase terem descoberto que eles estavam namorando na última vez que ele participou, Akira o proibiu de participar dos próximos, já que somente uma de suas amigas sabe que estão namorando. É então que seu telefone toca e era a mãe de Akira. Ela logo pede desculpas, mas avisa que seu marido estava tão animado em ir para o evento esportivo da escola de Akira que acabou caindo das escadas por descuido, e por isso pede para Daichi ir levar o almoço para Akira, enquanto o pai dela grita em prantos de fundo, dizendo que sua perna estava doendo. No fim, ele concorda em ir fazer esse favor, e já de fininho entrando nos portões da escola, ele nota diversos grupos, até que enfim encontra Akira de longe, a qual estava habilidosa como sempre, se divertindo com seus amigos. Olhando aquilo, ele só consegue pensar o quão incrível ela é. Em seguida, começa outra competição, a competição dos líderes de torcida. O grupo azul inicia e ao ver o uniforme deles, Daichi logo imagina que ficaria perfeito na Akira. Começa então a apresentação do time vermelho, o time de Akira, que quando Daichi vê, logo faz brilhar os olhos, pois ela estava dançando com sua amiga, mesmo estando envergonhada. Até que em um dos movimentos de dança, ela vira para o lado onde Daichi estava, o que o deixa em choque por ter sido pego e deixa a situação, que já não estava fácil para Akira, ainda mais complicada. Ela tenta perguntar o motivo dele estar ali, mas não tem tempo para isso agora. Por isso, mesmo extremamente envergonhada, ela continua tentando dançar e ao mesmo tempo tentando se esconder, que deixa as coisas mais fofas possível. Terminada a apresentação, Akira arrasta Daichi para um canto escondido e fala que avisou para ele não vir, que se ele ficar encarando tanto assim, as pessoas vão descobrir, enquanto Daichi só podia se desculpar. Mas Daichi então informa que sabe que ela não queria que ele viesse, mas avisa que seu pai caiu das escadas e pediram para ele vir trazer seu almoço no lugar dele, que resultou nisso. Ela verifica o celular e confirma, e então admite que errou e pede desculpas, mas que ainda assim está um pouco brava com ele. Mesmo assim, Daichi não deixa de falar que aquilo foi muito fofo, que ficou feliz de ter vindo e visto aquilo, que deixa um silêncio entre eles, até que Akira lhe dá um soquinho nas costas e, muito envergonhada, o chama de idiota. Dias depois, enquanto caminhavam, Akira informa que um conhecido de seu pai está precisando de pessoal para trabalhar, que pediram para ela dar uma ajuda no trabalho de meio período, um trabalho em um restaurante, onde ela vai ajudar na cozinha. Por isso, ela o avisa que ele pode vir e experimentar a comida, já que ela vai estar na cozinha e eles não vão se encontrar. E só de imaginar Akira com o uniforme de chefe de cozinha, ele já fica animado. Dessa forma, através da mera curiosidade de saber se a comida
comida feita pela Akira vai ser boa, ele decide ir no mesmo dia em que ela começa. Sentado, ansioso, tentando encontrar a Akira de alguma forma, ele olha para todos os cantos, até que o garçom vem até sua mesa enquanto ele olhava o cardápio. Para a surpresa de ambos, Akira era quem estava o atendendo, e que logo pergunta o porquê de ele estar ali. Ele apenas diz que avisou ela que viria no dia anterior, mas ela pergunta se ele não viu a outra mensagem que mandou hoje cedo, mas Daichi diz que não viu. Akira então explica que um dos funcionários de hoje pegou um resfriado e tirou folga, e na pressa acabaram passando a função dele para ela. Daichi diz que entendeu a situação e iria dizer algo a mais, mas é interrompido por Akira, que fala que esse uniforme ficou horrível nela e pede para ele não olhar muito. E aqui eu tenho que discordar, pois ela está maravilhosa. Aproveitando que Akira terminou de se autodepreciar, Daichi tenta mais uma vez falar que na verdade ela estava adorável naquelas roupas, mas ela cobre sua boca envergonhada demais para ouvir. É então que ele pergunta se ela por acaso se incomoda dele dizer isso e pede desculpas, mas para sua surpresa, Akira apenas diz que isso na verdade não a incomoda em nada vindo dele, e estas únicas palavras foram suficientes para deixar Daichi paralisado após Akira se retirar. Ele pode não ter comido nada. Nada, mas em compensação, viu muito. Agora, assistindo a uma propaganda na TV, enquanto almoçavam, Akira comenta que achava o estilo de roupa que estão apresentando bem legal. E Daichi, ao imaginar a Akira usando essas roupas, logo percebe o quanto ela ficaria ainda mais fofa, e que é incrível como tudo ficaria bem nela. Porém, ao olhar novamente para o programa, estava apresentando agora uma roupa com uma saia muito curta, o que deixa a Akira furiosa. Recentemente, algo tem incomodado Daichi. Uma vez que a Akira entrou no ensino médio, ela se tornou ainda mais fofa, no entanto, ainda parecia como tomboy. Após um tempo, começou a usar roupas estranhamente fofas. Ver os outros garotos notarem esse lado dela fez Daichi começar a sentir algo estranho. Mas, tentando parar de pensar nisso, ele decide convidar ela para irem ao shopping no próximo final de semana. No entanto, Akira avisa que já prometeu sair com suas amigas, e com isso, Daichi começa a se questionar se estava se tornando possessivo. Mas sabendo que isso só geraria problemas para eles, ele tenta controlar os seus impulsos. Dias depois, passando em frente a um game center, após voltar do shopping sozinho, ele lembra que Akira deve estar com seus amigos nesse momento, então decide entrar para tentar se divertir também. Após andar um pouco pelo local, ele acaba ouvindo vozes de garotas animadas falando sobre que estavam fofas com essas novas roupas. Saindo da área de tirar fotos com suas amigas, estava Akira, a qual estava usando roupas no estilo Gyaru, as mesmas apresentadas no programa da TV, qual ela havia reclamado anteriormente. E percebendo que era ela, Daichi fica em choque, pois ela estava agora usando roupas que estava criticando outro dia, então corre até ela, pegando a mesma de surpresa. Ela pergunta de onde ele saiu e se não deveria estar no shopping, mas ele fala que estava voltando para casa e resolveu matar um tempo ali. Mas por chegar perto demais dela, agora não conseguia deixar de olhar esse seu novo estilo visual, que deixa Akira envergonhada e faz pedir para ele não encarar tanto. Tentando voltar para seu grupo de amigas, Akira se despede e sai, quando Daichi segura pelo seu braço para ela parar, e repentinamente amarra o seu moletom que estava usando sobre a saia de Akira. Ele fala para ela que a mesma estava linda nessas roupas, mas que não quer que outros caras vejam isso. Envergonhada, Akira concorda e sai usando por cima da saia, deixando Daichi sozinho e envergonhado por perceber que é mesmo possessivo. Agora, em outro lugar, duas garotas visivelmente envergonhadas tentavam convidar uma colega de sala para ir ao karaokê junto delas. Seu nome é Reina. Para o convite de suas colegas de sala, ela recusa gentilmente, e como que esperando por isso, as duas pedem desculpas por incomodar e vão embora tranquilamente. Enquanto isso, aqueles que estavam na sala e ouviram isso, comentam que ela é mesmo a rainha do gelo, que acham isso maneiro. Então, que outra figura aparece, a cumprimenta e chama para irem para casa juntos. Para essa, Reina aceita alegremente o convite, pois aquela era a Akira, e ela era a sua melhor amiga. Ela dificilmente interagia com alguém, mesmo no jardim de infância. Mas foi Akira que fez essa sua solidão desaparecer. Para ela, Akira é uma garota extremamente gentil e ama ser sua melhor amiga. Até que um dia, após elas entrarem para o ensino médio, Akira revelou para a Reina que havia conseguido um namorado, e que era o Daichi, que estava sempre junto delas desde o jardim de infância. Dessa forma, Reina começa a tentar lembrar de Daichi, um cara alto e distraído, e que mesmo com eles estando juntos por tanto tempo, eles nunca conversaram muito. Preocupada com Akira, ela pergunta se ela estava mesmo certa disso, pois para ela, ele parecia alguém muito fechado e misterioso. Mas envergonhada, Akira responde que ele apenas não demonstra
mostra seus sentimentos na frente das outras pessoas. Mas após ouvir isso, Reina começa a fantasiar, imaginando que tipo de sentimentos são esses que ele esconde dos outros, e até tenta perguntar se ele já tentou algo, mas Akira não entendeu, o que faz Reina pensar que ela continua inocente, e que com certeza está sendo feita de boba por Daichi. Na intenção de protegê-la, Reina decide observá-los por uns dias, mas o resultado disso não foi o que ela esperava, pois eles não fizeram progresso algum esse tempo todo. Além disso, ela também percebeu que essa relação deles não se diferencia de uma amizade masculina. E refletindo sobre, ela se pergunta se alunos do ensino médio, após estarem em um relacionamento um com o outro há mais de um ano, deveria ter avançado e que eles na verdade parecem não ter noção alguma de como é ser um casal apaixonado. Com isso, Reina se pergunta o que diabos está faltando para eles progredirem, enquanto Akira a convida para irem para outro lugar. E Daichi fala que não vai junto delas, pois um novo restaurante de ramen abriu ali próximo. Curiosa e com vontade de comer ramen, Akira pergunta onde é e tenta achar com Daichi apontando para o local, mas devido a isso, ela acaba se desequilibrando sozinha e cai sobre Daichi. Isso deixa ambos extremamente envergonhados. Reina, que iniciou essa vigia com o objetivo de proteger Akira, muda de ideia e agora vai fazer o possível para ajudá-los a progredir nesse relacionamento. Dias depois, os três saem juntos novamente. E Reina aproveita que Akira foi pegar a comida para perguntar para Daichi como está o progresso do relacionamento deles. E de forma direta, ele diz que Akira é tão fofa que simplesmente está perdida. Ouvindo isso, Reina pergunta se isso não seria na verdade positivo, mas Daichi diz que não, e realmente não sabe o que fazer. E para piorar, recentemente ele tem se preocupado com outros caras de olho nela, além de que tudo que consegue fazer é chamá-la de fofa. E ouvindo essa espécie de desabafo dele, a única coisa que Reina sente é que eles são irritantes. Mesmo assim, ela diz que ele é um cara direto, e por isso deveria apenas ir fundo e dizer "eu gosto de você" para ela logo. Como eles se conhecem desde criança, eles não se veem como de fato são, um garoto e uma garota. E se eles dizerem isso um para o outro novamente, talvez acabem percebendo algo. Akira então retorna com sua comida em mãos, puxa uma cadeira ao lado de Reina e lhe diz que ela realmente está ajudando bastante ao assumir fazer as roupas de Halloween para o clube de judô. Reina é sempre a responsável por fazer roupas nos festivais culturais, então Akira estava mesmo empolgada quanto às próximas fantasias. E enquanto conversavam empolgadamente, Daichi refletia sobre o que Reina havia dito para ele. A última vez que ele disse que gostava de Akira foi na sua confissão, e que desde então eles têm agido mais como um par de amigos. Que é difícil para ele dizer qualquer coisa além de "você é fofa". E observando Daichi, Reina parecia estar lendo sua mente. E após tudo isso, Reina diz que eles podem deixar com ela, pois ela irá fazer fantasias perfeitas. Chega o dia do Halloween e Daichi ganhou a fantasia de príncipe, mas, enquanto olhava para Akira, enquanto a mesma tentava fazer as crianças pararem de puxá-la, pedindo doces, não era possível saber do que estava se fantasiando, e cansada de ser puxada para todos os lados, ela se irrita e as crianças saem correndo enquanto riem. Tempo depois seus doces acabam e ela vai pegar mais, e Daichi pergunta o porquê de eles estarem puxando tanto o seu manto. Ela fala que estava tudo bem, e que foi a Reina que armou isso para ela. Enquanto conversavam, uma nova bruxinha esperava por uma chance, e quando a encontra, ela puxa o manto de Akira novamente e pede doces ou travessuras, e talvez devido a terem puxado tanto anteriormente, dessa vez o manto rasga e é revelado a sua verdadeira roupa, que era a de uma linda princesa. Ela foi pega de surpresa, mas olhando aquilo, Daichi percebe que isso pode ficar perigoso e ela acabar ficando irritada. Mas enquanto pedia desculpas por rasgar a sua fantasia, Akira vai até a pequena bruxinha e fala que estava tudo bem e que ela era na verdade uma princesa. E abraçando, Akira agradece a bruxinha por restaurar a sua aparência. E Daichi só podia observar aquela cena fofa. A bruxinha então vai embora e Akira, agora extremamente envergonhada, fala que sabe que ser uma princesa não é algo que combina com ela. No entanto, Daichi apenas diz que gosta dela, o que a pega completamente desprevenida, e que também gostou de como ela está. Akira, agora completamente sem jeito, só conseguia perguntar o porquê dele estar falando isso tão repentinamente, e observando ambos do outro lado do balcão, Reina estava contente com o pequeno progresso. No próximo dia, agora em casa conversando com Reina, Akira fala que tem sentido que
Daichi se tornou mais agressivo desde que entraram para o ensino médio. E envergonhada, revela que esses dias ele até mesmo repentinamente disse que gostava dela novamente. Não sabia Akira que a responsável por isso era a Reina. Ela continua e diz que isso é como da vez que ele se declarou para ela, e que sim, ela também gosta dele, mas que mesmo eles estando namorando já faz um ano, até agora estavam saindo como sempre, e que agora ela se pega pensando sobre como agir, seja de forma mais feminina ou como um casal. Isso não é a sua praia e não sabe o que fazer. E Reina, de forma assertiva, fala que ela deveria começar a parar de se vestir tão estranha, como uma criança do fundamental, usando shorts, apesar de ser outono, e camisas de manga curta, mas ela recusa inicialmente, então Reina deixa isso por isso mesmo. Até que em outro dia, enquanto Reina e Akira passeavam, encontraram Daichi olhando fixamente para algo, e para o choque de Akira, era para uma linda mulher vestindo roupas chamativas, o que a pegou completamente de surpresa. E apesar de passar um tempo, ele ainda continuava olhando fixamente, e não sendo o suficiente, ele ainda chamou ela de fofa para si mesmo. Isso deixou Akira em desespero, pois nunca imaginou que ele chamaria outro alguém de fofa além dela. E aproveitando isso, Reina pega na camisa e no short e pergunta se aquilo não é devido ao coração de Daichi ter sido atingido por algo que Akira não é boa. Imaginando o pior cenário, ela decide fazer algo e marca um encontro com ele. E antes mesmo de chegar perto o suficiente para cumprimentar, já era possível ver o seu novo visual, o qual estava encantador. Se aproximando para cumprimentar, ele pergunta onde ela conseguiu essas roupas. E ela diz que essas roupas tornaram populares, mas que talvez ele não tenha percebido. Mas então lembra que ele estava encarando uma linda mulher antes, porém ele parecia não ter entendido. E deixando isso de lado, Akira pergunta se ele gosta disso, de garotas mais sensuais. Envergonhada, ela diz que também consegue ser, o que o pegou completamente desprevenido. E claramente decepcionada, ela fala que aquela garota podia até ser interessante o suficiente, mas ele ter chamado ela de fofa, é então que ele lembra do que ela estava falando. Daichi explica que não estava olhando para a mulher e que quando chamou de fofo foi porque a criança ao lado da mulher lembravam as roupas que Akira sempre usava. Então não resistiu em dizer aquilo. Dessa forma, Akira lembra que tinha mesmo mais alguém lá. E aí encarando, Daichi fala que jamais chamaria outra mulher de fofa além de Akira. Após ouvir isso, ela fica calada por um tempo, mas em seguida explode de vergonha, perguntando por que todo mundo trata ela como alguém do ensino fundamental. Momentos depois, mesmo que tudo tenha sido um mal-entendido, Akira estava determinada a continuar dando seu melhor. Agora, na casa dos pais de Akira, ela e sua mãe estavam preparando a moto para um passeio. Notando sua roupa, Daichi pergunta se ela tinha um macacão também, mas ela fala que esse, na verdade, era o antigo da sua mãe. Alguns dias se passaram desde aquele dia, e as coisas não mudaram muito. Ele se confessou para ela novamente, mas não teve progresso, o que o faz pensar se ela não ficou impressionada. E completamente alheia aos seus pensamentos, Akira estava mesmo era admirando aquela linda moto. E montada nela, Akira fala que um dia vai levá-lo para passear, vai sentar logo atrás dela. E assim a sua namorada maneira ataca novamente. Entrando em casa, ele volta a pensar que as coisas continuam as mesmas, uma amizade masculina. Mas isso não é algo ruim por si só. E assim Akira o arrasta para tomar alguma coisa refrescante. Já na sala, Akira reclama o quão calor estava. Percebe que não foi uma ideia tão boa continuar de macacão só por achar ele maneiro, e que ele estava a fazendo se sentir em uma sauna. Então, o retira e começa a limpar o seu suor, enquanto mexe em algo no seu celular. Olhando aquilo, Daichi tenta se segurar para não olhar muito, mas essa situação estava definitivamente saindo do controle. Akira estava completamente relaxada, como se sequer considerasse Daichi, o seu namorado, como um homem. Ou é o que parecia para ele. Por isso ele pega a toalha que estava usando no pescoço, cobre ela e fala que, mesmo que Akira veja eles com uma amizade entre garotos, ele ainda é um homem. Avisa que o que vê ela muito mais como uma mulher. Isso, obviamente, a pegou completamente desprevenida. Ele então avisa que mesmo eles estando sozinhos ali, as roupas dela ainda estavam demais para ele, o que a deixa em uma mistura de vergonha e fúria, enquanto fala que ele então não deveria ficar encarando. A mãe de Akira então chega na sala e fica observando um pouco ambos, enquanto Akira o questiona sobre a parte que ele falou sobre ela o ver como somente um amigo. Mas, interrompendo a conversa, a mãe de Akira fala que estava na hora de voltar ao trabalho, o que assusta Akira e faz seu celular cair. Os olhos de Daichi, inconscientemente, vão direto para o celular e na tela estava
mostrava a sua área de busca, revelando o seu histórico recente. Nele, ela pesquisava quais roupas agradariam seu namorado e outras coisas relacionadas. Ver aquilo deixa Daichi completamente sem jeito. E antes mesmo de questionar ela sobre, Akira fala que também não quer que eles continuem agindo como se fossem somente dois amigos. E assim, Daichi percebe que ela o considera assim como um homem. No próximo dia, agora estudando juntos, Akira chama Daichi e avisa que não estava entendendo uma questão. Para ver a questão, ele ajuda ela rapidamente. Mas Akira, não querendo que ele voltasse para onde estava sentado, pede para ele explicar outra em seguida. Eles estão demonstrando mais afeto romântico um pelo outro agora. Com base nisso, ele se pergunta se ela recusaria seu pedido para sair em um encontro, mas esse não seria um encontro qualquer. Em si, um lugar feito para encontros, onde teria outros casais. Ele tentou convidar ela quando se graduaram no fundamental, mas ela recusou na época. Por isso, se perguntava se vai funcionar agora. E tentando convencer ela, Daichi avisa que vai ter fontes de chocolate e diversas outras pequenas apresentações. Pergunta se ela não gosta dessas coisas. Após olhar para ele por um momento, ela responde que não gosta, mas que tudo bem, aceita ir, que o deixa extremamente animado no momento. Já no dia, enquanto se arruma, Daichi lembra que antes, quando saíam, ou era para comer algo, ou para passear por aí, mas que esta é a primeira vez que eles estão saindo como um casal. E se perguntando se Akira estaria feliz, ele lembra de algo que havia deixado passar por estar muito empolgado no momento. Akira, na verdade, não parecia muito alegre antes, assim como quando saíram da última vez, já que ela tem sérios problemas quando é para tentar ser mais feminina e agir como casal. E agora, já pronto para sair, agora se perguntava se ela estaria se forçando pelo bem dele. Momentos mais tarde, já indo se encontrar com Akira, ele a encontra no canto, usando lindas roupas e verificando como estava a sua aparência, até que nota Daichi e o cumprimento, o deixando completamente bobo e quase chamando ela de fofo, até que lembra do que estava pensando antes. E não ignorando suas dúvidas, ele decide perguntar agora, mesmo talvez já sendo muito tarde. Ele pergunta se ela realmente estava bem com sair em um encontro hoje, que ele sente que a convidou ali contra sua vontade, e que se ela quiser, eles podem voltar para casa. No entanto, Akira apenas pede para ele parar de falar bobagens, que se ele a convidou ali, eles deveriam aproveitar o tempo juntos, mas que, por ele escolher um local de alto nível assim no primeiro encontro deles, a pegou de surpresa. Porém, ela decide vir mesmo assim, por isso vai tentar o seu melhor também, e que, além do mais, ela é sua namorada, e aqui não teve como conquistar, né? Reconquistou ele e me conquistou, deixando Daichi emocionado. E assim começa o encontro deles. Criança, eles nunca chegaram a sequer pensar sobre suas diferenças de gênero, mas conforme foram crescendo, também foram gradativamente se tornando mais cientes disso. E agora são um casal. E por isso, Akira acaba agindo de forma tão estranha. Mas então Daichi a chama e avisa que tem uma roda gigante ali por perto. E, ao imaginar que os casais fazem numa roda gigante, ela rapidamente recusa a ideia, por estar muito envergonhada para isso. No entanto, quando faz, ela sempre se sente mal e percebe o quanto sua confiança como sua namorada é zero. Um outro casal então passa por eles, agarrados e felizes, que faz Akira se depreciar mais ainda e pensar que ela é grossa e nada feminina, que mesmo que Daichi constantemente lhe diga elogios, ele provavelmente tenha mais interesse numa garota mais bonita e atraente do que alguém como ela. Esses são os pensamentos que ela não consegue tirar da cabeça desde que começaram a namorar. E notando suas preocupações, Daichi decide pegar a mão de Akira, que agarrava seu casaco com preocupação, enquanto ele pensa que não notaríamos a sua pose de Jojo. E só após alguns segundos, Akira percebeu o que estava acontecendo, ficando assim extremamente envergonhada. Daichi então fala que, como esse é o primeiro encontro deles, ele decidiu que quer aproveitar esse momento mais próximo dela, que quer fazer o seu melhor para ter certeza que ela não vai se arrepender do relacionamento deles, e que como eles têm agido mais como amigos de infância todo esse tempo, ele não tem certeza se está sendo um bom namorado para ela agora. Dessa forma, Akira percebe que, como ela, Daichi também estava preocupado. Parando para pensar, ela lembra que desde pequenos eles choraram pelos mesmos problemas e que parece que não mudaram tanto assim. Com isso, ela concorda com Daichi. Fala que não está muito interessada em coisas fofas e femininas e às vezes até se pergunta se ele realmente a vê como uma garota. E envergonhada, se pergunta se era mesmo merecedora de ser sua namorada. Daichi ouve as dúvidas de sua namorada calado e, após pensar em algo,
algo fala para ela perceber que estão de mãos dadas neste exato momento, que isso faz sentir que seu coração vai pular do seu peito. E não para por aí, pois continua e fala que também estava se perguntando o quão sortudo era de poder estar segurando a sua mão, que estava muito feliz por isso, que sua mão é pequena e macia, que quer ficar de mãos dadas com ela até o fim da noite. E não suportando mais a sua vergonha, Akira tentava falar que já havia entendido, enquanto mal conseguia olhar nos olhos dele. E então Daichi fala que, até que suas preocupações desapareçam, ele vai continuar expressando como se sente por ela. E assim, Akira volta ao normal e começa a rir, pois agora estava aliviada. Em seguida, aperta com força a mão que Daichi segurava, pegando desprevenido, enquanto a mesma ri feito boba. E em seguida, o agradece. E então voltam a segurar a mão um do outro pelo resto da noite. No próximo dia, na aula de judô, Akira é repentinamente chamada quando estava colocando fitas nos seus dedos. Antes de ir, ela entrega o rolo de fitas para Daichi. Nisso, eles acabam tocando na mão um do outro sem querer, o que os faz lembrar do encontro que tiveram no dia anterior. Após isso, ambos ficam sem jeito, e Akira vai até onde foi chamado. Depois do encontro que tiveram, eles começaram lentamente a se comportar como um casal, e Akira começou lentamente a agir mais como sua namorada. Momentos mais tarde, o professor lhes apresenta novas garotas que vão começar a frequentar as aulas, e como Akira e Daichi são veteranos ali, fala para eles ajudarem elas no que precisarem. Após a apresentação delas, as três vão até Daichi e pedem para que ele as ensine. Daichi naturalmente as ajuda e mostra como fazer um agarrão para derrubar, e todas ficam impressionadas, enquanto Akira ficava de fundo só assistindo. Dessa forma, ela logo percebe, ele é bem popular com as garotas. A que parece mais nova das três, envergonhada, ele repetiu o que ele ensinou. Minutos depois, ele vai até Akira, a qual estava sentada, olhando tudo e cheia de ciúmes. E encarando as três, que agora praticavam entre elas o que Daichi ensinou, Akira pede para ele ajudar a praticar também. Inocente, ele concorda. E no tatame, ele recebe rapidamente uma chave de braço no pescoço. Akira, furiosa, imobilizou Daichi completamente. E as três garotas começam a se perguntar se é assim mesmo que se faz, pois Akira estava em uma pose um tanto quanto curiosa. Com certeza Daichi adoraria ficar ali por algumas boas horas. Mas Akira, percebendo isso, fica completamente envergonhada e o solta. Quando ele levanta falando seu nome, Akira ficou em choque e envergonhada. Mas Daichi apenas fala que ela fez um ótimo trabalho e percebe que ela está bem entusiasmada hoje. E notando que ela está ficando mais forte, ele decide não ficar para trás também. Agora, mudando de roupas, Akira lembra dos conselhos de Reina. E com isso, ela decide que, ao invés de agir um pouquinho de cada vez, ela precisa se recompor e começar a agir seriamente como namorada dele com todas as suas forças. Em outro dia, Akira chega em casa após seu treino diário e sua mãe pergunta se, como Daichi vai vir mais tarde estudar com ela não quer que peça uma pizza. Akira concorda e fala que vai tomar um banho antes. Desde que ela começou a agir mais como sua namorada, ela tem preparado uma estratégia especial para esse dia. Algum momento depois, Daichi chega e ela vai o receber. No entanto, diferente de antes, que ela ia vestida em trapos velhos, agora ela vai bem arrumada. Daichi percebe isso e comenta que ela está com roupas diferentes do normal, enquanto pensa como ela está super fofa. E Akira, sem jeito, fala que é porque as outras estão todas sendo lavadas e só sobrou essa. Daichi então entra e após estudarem por um tempo, Akira avisa que vai ter pizza mais tarde. Procurando agora por algum filme para assistirem, Daichi acha um lento e calmo. Akira, no entanto, permanecia calada e nervosa. Começa a lembrar das pesquisas que havia feito antes para esse momento. E lendo sobre os melhores métodos para se aproximar mais de seu parceiro, Akira mal conseguia terminar de ler, pois eram todos muito avançados, o que a fazia se perguntar se as pessoas faziam mesmo tais coisas. Até que após muita pesquisa, ela achou algo do seu agrado, vestir roupas bonitas e então tentar se aconchegar no ombro do seu parceiro. Isso era algo que ela acreditava conseguir fazer. Descendo da cama e se aproximando lentamente de Daichi, o qual estava focado no filme quase dormindo, Akira avança, mas Daichi repentinamente ouve o som de buzina de moto e desperta, notando que a pizza deve ter chegado. E Akira, a qual ia somente se aconchegar no seu ombro, acaba passando direto, e Daichi fica até sem reação. E só após alguns longos segundos, Akira percebe que as coisas não foram como esperado e fica completamente envergonhado. E Daichi fica sem entender nada. Akira então repentinamente se levanta e fala que isso foi um acidente que aconteceu sozinho, apenas uma confusão. Ela estava tão constrangida que sequer conseguia pensar em uma desculpa decente.
Dias depois, Akira procurou por Eina e perguntou sobre o que ela precisa para se tornar uma garota mais apropriada. Ela explica que Daichi vem se tornando mais popular, então estava se perguntando como poderia parecer mais como sua namorada em seus olhos. E ela já tentou algumas coisas, mas não parece estar dando certo, então gostaria que Eina lhe desse algumas dicas. Reina, ouvindo aquilo, estava orgulhosa do quanto Akira havia crescido e concorda em ajudá-la. Escolhendo algumas roupas, Reina fala que, como Akira geralmente é tão energética, talvez ela devesse tentar agir de forma mais graciosa e delicada. Isso vai aumentar o contraste com o seu comportamento habitual. Talvez assim ela fique perceptível como sua namorada. E após pensar um pouco sobre, Akira tenta fazer uma carinha fofa. E fica tão fofa que Reina simplesmente não aguenta olhar. Porém, ela não vai parar por ali. E vai fazer ela ficar ainda mais encantadora. E assim, dias depois, Akira marca um encontro com Daichi. E quando chega, ela estava não só visualmente diferente do comum, como cumprimentou de forma diferente. Daichi ficou em choque com tudo isso. E então falou que ela estava super fofa, mais diferente. E Akira, antes de dizer qualquer coisa, lembra que com essas roupas, seu comportamento de antes ficaria estranho. Por isso, estudou bastante sobre como consertar a sua maneira de falar. Ela tem praticado bastante para este momento. E assim, após começarem a andar, Akira fala que estava com um pouco de frio. E Daichi pergunta se ela não gostaria de ir primeiro no Jinjin, um local onde sempre vão. Por dentro, ela adoraria ir comer lamen, mas percebe que isso não seria algo que uma senhorita faria. E após pensar um pouco, ela sugere que eles deveriam ir em um café ao invés disso. Já sentados, comendo, Akira fez questão de pedir por um sanduíche pequeno, para demonstrar sua graciosidade, mas que ele tanto não estava tão gostoso, como não vai ser o suficiente para encher. De repente, ela ouve umas garotas falando que ela estava parecendo adorável, e por isso decide continuar com seu plano até o fim. No entanto, a noite chega e Akira estava faminta. Daichi, percebendo isso, para ela enquanto passavam na frente de um restaurante. Entra e fala que vão pedir algo para comer. E Akira fica sem entender nada. Já sentados, esperando, Daichi fala que ela está vestindo roupas atraentes e que está realmente encantadora, mas que odiaria se ela se estressasse, e que, além disso, ele acha melhor quando ela está sendo a Akira de sempre. Após isso, mesmo envergonhada, ela retira seus óculos, os pedidos chegam e Daichi pede para ela comer antes que esfrie. E olhando para ela agora, percebe que a Akira de sempre está de volta. Ela ri alto e fala que o lamen está uma delícia. E assim, Akira nota que continuar sendo ela mesma parece ser a melhor escolha. Em outro dia, agora na escola, a professora avisa aos alunos para não agirem feito loucos após sair da escola só porque é o começo de um novo semestre. Daichi, no entanto, parecia nem estar ouvindo a professora. Naquele momento, ele só conseguia pensar na Akira como ela vem se comportando de maneira estranha do de sempre. Ela tem tentado entrar na moda e até mesmo mudar seu modo de falar para algo mais garota delicada. Por isso, ele se pergunta o que diabos está acontecendo. Talvez ela esteja tentando mudar sua imagem. Enquanto pensa sobre isso, um amigo tenta o chamar e é ignorado completamente. No entanto, de repente, surge uma garota com uma vibe de delinquente completa e por algum motivo estava o encarando descaradamente. Ele não faz ideia de quem ela é. Seu colega tentou perguntar se havia algo errado, mas ela o ignorou também. Daichi não falou nada e tentou só ir embora, mas ela continuava o encarando. Até que finalmente o chama e pergunta se ele por acaso é do Matsui Dojo, que é o nome do dojo que ele participa. E aproximando-se dele com uma aura intimidadora, ela fala o nome de Akira e pergunta se ele conhece esse nome. Não se deixando intimidar completamente, Daichi pergunta o que ela quer com Akira. E após uma encarada séria, ela nos revela que na verdade é uma grande fã de Akira, que acha ela extremamente maneira. Isso quebra completamente o clima que havia sido criado. E a garota então se apresenta. Ela está no primeiro ano e chama-se Yura, e é uma grande fã de Akira. Yura fala que ainda se lembra bem do torneio de judô que teve entre garotos e garotas, e que foi assistir a partida com seu irmão. E Akira, mesmo com seu corpo pequeno e fofo, foi uma lenda acumulando vitórias atrás de vitórias. Desde então, ela se tornou uma fã de Akira. Yura diz que havia visto uma foto dela na página do dojo, mas que não foi o suficiente. E após ouvir isso tudo, Daichi simplesmente concorda completamente com ela. Ela pergunta se é sério mesmo, e ele disse que sim, e que na verdade há diversos outros motivos para se admirar em Akira, como quando ela coloca fitas no seu dedo. Ouvir isso reforça ainda mais o amor de Yura por ela. E enquanto a mesma continuava falando sobre Akira, Daichi informa que eles vão praticar hoje, e acha que ela pode conhecer Akira, e então pergunta se ela gostaria disso. E ela, obviamente, concorda, enquanto fica sem acreditar. Daichi adoraria que Akira conhecesse sua fã, que a admira tanto, e até imagina a reação de Akira. Chegando à noite, Daichi apresenta Akira, e Yura fica com
completamente em choque, enquanto Akira fica sem entender nada, e Daichi tenta encorajar Yura para falar com ela. No entanto, ela estava envergonhada demais e se esconde atrás de Daichi. Ele pergunta qual o problema, pois ela havia dito que iria dar um presente para ela e perguntar umas coisas, mas Yura fala que estava muito nervosa, até porque estava na frente da sua ídola. E não suportando mais a vergonha, Yura entrega o presente de Akira para Daichi e sai correndo enquanto fala que ela é incrível demais. E já a sós com Akira, Daichi agora refletia, talvez se sentisse da mesma forma se não fosse seu amigo de infância. Akira, no entanto, continua sem entender nada. Puxava pela manga da camisa de Daichi como uma criança perdida. Ele pergunta o que houve e Akira então o questiona sobre o que foi tudo isso. Daichi, no entanto, apenas pede desculpas e fala que queria apresentar ela para Akira e diz que quem sabe na próxima vez. E lembrando da aparência chamativa de Yura, Akira agora se pergunta se não deveria tingir as pontas do seu cabelo também. Akira simplesmente é fofa demais. E Daichi, ouvindo isso, fala que Akira pode fazer o que quiser com o cabelo e vai continuar sendo extremamente fofa. E envergonhada, ela fala que não é por isso. E ele agora se pergunta se ela, então, não está reformando sua imagem. No próximo dia, no dojo, Akira ainda estava pensando sobre o que aconteceu ontem, onde parecia que Daichi estava flertando com Yura, segundo a visão dela. Se pergunta quem é ela. Mesmo quando estava treinando com uma das novatas, Akira só pensava nisso. E a dúvida estava se tornando raiva. E para piorar, o professor disse que Daichi não virá hoje, que só atrasa mais ainda ela poder tirar suas dúvidas sobre. Quando já estava saindo do dojo para ir embora, Akira se encontra com Yura, que a estava esperando, transmitindo uma aura assustadora. Ela fala que quer conversar com ela e Akira logo lembra que ela era a garota de ontem. Ela então pensa que entende que Daichi tenha ficado popular recentemente, mas ele conseguiu atrair até mesmo uma mulher delinquente e sem se deixar intimidar, Akira pergunta o que ela quer dizer com conversar e já pensava que ela veio ali para brigar. No entanto, Yura fala que quer se desculpar, pois foi um fracasso total como ser humano. Isso por ela ter saído correndo no dia anterior, mas Akira não sabia que ela se referia a isso, e logo pensou que ela estava confirmando que havia acontecido algo entre ela e Daichi. Yura então começa a falar que ela tem assistido os torneios há muito tempo e percebe que a técnica vem sempre melhorando e o esforço de cada dia. Com isso, Akira pensa que então ela está mesmo querendo roubar Daichi dela, e corando, ela fala que assistir a eles é muito inspirador e que agora ela tem certeza, está mesmo apaixonada. Ouvindo isso, Akira fica com raiva, mas sem jeito, pois mesmo sendo sua oponente, ela confessa que ela sabe bem dos pontos fortes de Daichi. E vendo que Yura estava completamente envergonhada após dizer isso, Akira ainda percebe que ela, mesmo sendo uma delinquente, ainda é muito fofa. E após tudo isso, Akira reuniu forças e falou que Daichi é dela. Yura, no entanto, parecia não entender o que ela estava dizendo e pergunta quem é Daichi. E ambas ficam sem entender nada, até que Yura fala que é uma fã de Akira. Dessa forma, ela agora percebe como entendeu tudo errado e fica completamente constrangida. Yura repete o que Akira havia dito, buscando entender, mas Akira pede para ela esquecer que falou isso. Com isso, Akira lhe dá um autógrafo e assim termina o dia de mal entendidos. No outro dia, elas se encontram e Akira explica que o garoto que estava com elas era Daichi e ele é seu namorado. Yura fala que acabou agindo de forma muito rude com eles então, mas Akira diz que estava tudo bem e que entendeu errado também. Então começa a desabafar e fala que recentemente ele tem se tornado muito popular, por isso acabou se sentindo insegura, mas que ele está sempre dizendo como ela é fofa sem hesitar, que até disse que ela é melhor agindo como ela mesma, e como vem sentindo que ele é que está sempre no controle, ela gostaria de quebrar sua compostura. Yura fica super animada por saber que Akira também tem esse lado donzela, e fala que tem uma ideia para esse problema. E mais tarde, em frente ao apartamento de Daichi, Akira e Yura aparecem usando roupas de delinquentes. E Akira, tentando entrar mais ainda no personagem, fala que vai bater no Daichi, mas mal conseguia olhar para ele. Notando que aquilo estava um tanto estranho, Akira pergunta se essa abordagem vai mesmo funcionar. E de forma séria, Yura fala que obviamente sim, pois esse é um visual moderno para as meninas, e que vai de contraste com a sua fofura. Após isso, ela lhe deseja boa sorte, tira uma foto dela e vai embora correndo. Sozinha agora com Daichi, ela se pergunta como ele vai reagir a isso. E para a sua infelicidade, Daichi apenas fala que aquela é uma roupa incrível. De repente, começa a chover. Correndo, ela fala que a roupa é da Yura. E como a roupa ficou molhada, Daichi fala que eles podem secá-la na casa dele. Notando que Akira também havia sido pega e estava com o cabelo pingando, Daichi pega a roupa para secar e diz que ela pode pegar algo seco no quarto enquanto se retira. Procurando por algo, Akira agora se vê decepcionada,
Depois, a reação de Daichi foi como ela previu. Ela continuou andando em círculos. De repente, Daichi aparece e fala que já colocou a roupa na secadora. Ele então começa a falar que sair vestida usando aquelas roupas de delinquente pode ser perigoso. E Akira, que já esperava pelo sermão, apenas pede desculpas enquanto fica sem jeito. No entanto, para Daichi, ver ela naquela situação fez ele imediatamente virar o rosto. E Akira ficou sem entender nada. Ela tenta perguntar o que aconteceu, mas ele não diz nada. Pensando que ele estava irritado, pede para ele não a evitar e pergunta se foi algo tão sério assim. Porém, ao olhar para o rosto dele, percebe que estava completamente sem jeito, e só então entende o que aconteceu. Com isso, ela pergunta se ele achou a situação estranha, e ele responde que não exatamente, mas que nunca tinha visto desse jeito. Akira fica sem entender e tenta encarar o rosto dele, até perceber que, de algum modo, era exatamente esse tipo de reação que ela esperava. Finalmente, tinha encontrado algo que funcionava, e agora, completamente convencida, Akira se pergunta se achou mesmo a fraqueza de Daichi, e com isso, continuava o provocando. E sem saber que estava sendo alvo de testes esse tempo todo, Daichi pergunta para ela por que estava tão feliz. Ver Akira assim está começando a tornar essa situação difícil. E como ele estava começando a perder seus sentidos, Daichi tenta lhe jogar o moletom. Ele tenta convencer que vai ficar melhor usando ele, mas Akira apenas ri do quanto ele estava sem jeito naquele momento. Ela agora percebe o quanto ele está realmente nervoso. E isso a deixa curiosa. Olha só a carinha dela de delinquente. Enquanto ainda tentava convencê-la a usar o moletom, por estar muito desatenta ao redor, Daichi acaba tropeçando e caindo. Naquele momento, só se ouvia o barulho da chuva, cada vez mais alto. E ele então tenta se levantar, mas por um instante fica paralisado. A situação era constrangedora, mas, de repente, não havia vontade de se afastar ou desviar o olhar. Mais do que nunca, Daichi queria apenas observar melhor, tentando entender o que ela pensava. Porém, talvez por saber o que aconteceria a seguir, Daichi recua abruptamente, o que deixa Akira sem entender. E completamente sem jeito, ele fala que esse tipo de coisa é só depois do casamento. Akira permanecia parada, e Daichi se levanta. Quando olha depois, vê que ela agora estava com o moletom que ele ofereceu, e finalmente conseguiu respirar fundo. Porém, Akira não estava chateada, pelo contrário, estava extremamente feliz. E já no outro dia, com eles agora indo para um show de um artista que Daichi é muito fã, Akira ainda pensava sobre aquele dia, principalmente a parte de Daichi querer casar com ela. Ela se pergunta se ele está mesmo pensando em se casar com ela, e eles ainda estão no segundo ano do ensino médio. Então, o casamento agora seria impossível. Ela nunca pensou que Daichi tinha essa ideia. De repente, uma moça passa por eles dois, com diversas crianças. Eram muitas, e todas pequenas. E Daichi fala que é mais divertido se há muitas. E Akira, com sua mente fértil, logo imagina que ele quis dizer que quer diversos filhos. E isso a faz falar que ainda é muito cedo para isso, o que deixa ele sem entender nada. E passando por um restaurante de curê, Daichi fala que, quando é curê na janta, ele poderia comer um monte, mesmo todos os dias. E aqui, meus amigos, temos uma visão celestial, pois vemos como seria a Akira adulta. E meu Deus, que mulher linda. Ela se imagina recebendo Daichi, chegando em casa após o trabalho, e indo sentar para jantar, fala que fez curê, mas que acha que não ficou tão bom. Mas Daichi fala que isso não é verdade, pois a comida de Akira é a melhor de todas, e que graças a Deus ele conseguiu casar com ela. E voltando para a realidade, Akira ficava cada vez mais sem jeito, e voltando a caminhar, ela percebe que estava se deixando levar e imaginando todo um cenário de romance fantástico, apenas por um comentário que Daichi fez. E percebendo que algo estava errado, Daichi para Akira e coloca a mão em seu rosto, o que a faz lembrar imediatamente do outro dia. E vermelha como o tomate, fala que estava muito cedo. No entanto, o que Daichi estava fazendo era medir sua temperatura, a qual ele confirma que estava muito alta. Ele fala que havia notado ela agindo de forma incomum, e com esse rosto todo vermelho o tempo todo. Ela até tenta inventar uma desculpa, mas não cola, e segurando sua mão, preocupado, ele fala que eles vão para casa. Akira pergunta se estava mesmo tudo bem fazer isso, até porque aquela é uma banda popular e que ele parecia muito animado para assistir. Porém, Daichi diz que está tudo bem, e que nada é mais importante para ele do que o bem-estar de Akira. Envergonhado, ela se desculpa por isso, mas agradece. Dessa forma, Akira nota onde está o coração de Daichi, focado nela sempre em primeiro lugar. E assim, Akira começa a pensar que, se for com Daichi, ela pode começar a considerar o casamento. Alguns dias depois, Daichi havia marcado de se encontrar com Akira, e ele também pensava sobre aquele dia, e Akira, que já havia melhorado bastante de sua febre, chega correndo e cansada. Daichi agora percebe que se tornou seriamente consciente de que Akira é uma garota, e Akira, por ter se recuperado há pouco tempo e eles não terem saído esses dias,
vai deixar sua abordagem que vem fazendo de lado hoje e pretende somente se divertir. E após se desculpar por sua febre repentina, ela avisa que já está bem e que quer se divertir bastante hoje. E com isso, sem perceber, Daichi simplesmente não conseguia tirar seus olhos de Akira. Eles estavam hoje em uma área de jogos esportivos e notando que conseguia se mover livremente como sempre, Akira fala que talvez as suas habilidades até tenham melhorado. E sentada ao lado de Daichi para descansar, os seus olhos atacam novamente e ele rapidamente vira o rosto. Agora, em uma partida de 1 contra 1 no basquete, Akira começa e tenta roubar a bola de Daichi, porém ele era muito alto e simplesmente não conseguia alcançar. E olhando de cima para baixo, por ela estar tentando roubar a bola, ele começa a notar coisas que não notava antes. No entanto, Akira começa a se irritar por ele ser muito alto e fala que ele estava trapaceando. E após Daichi se descuidar, Akira pula e dá um tapa na bola para ela cair. E rapidamente corre até a cesta e faz seu ponto. E assistindo aquilo, Daichi simplesmente aceita que agora não consegue mais evitar de perceber mesmo as pequenas coisas. Ele então tenta se acalmar, falando para si mesmo que aquela é simplesmente a Akira sendo maneira. E com isso chega a noite. E indo embora, Akira agora percebe que não foi uma boa ideia vir com roupas tão folgosas, pois estava morrendo de frio. Notando isso, Daichi retira sua jaqueta e lhe entrega. A jaqueta, no entanto, quase não se fechou, e isso faz Daichi imediatamente ter um momento de déjà vu e rapidamente virar seu rosto, fazendo Akira ficar sem entender nada. E com isso, paramos por aqui, com Daichi consciente até demais das grandes qualidades que sua namorada possui. Se gostou desse recap e quer mais partes dele, ou recaps no geral, deixe um like, comentário e, se possível, hype o vídeo para alcançar mais pessoas. Até a próxima!